Primeira situação que eu vou falar para vocês é sobre isso aqui. Sobre esta frase, né? É por isso que eu não gosto de Byte Turbo. Gente, isso daí nós temos no nosso IGTV e eu expliquei o porquê que eu não gosto, de Byte Turbo. Então, para quem não viu, eu vou repetir. Byte Turbo faz muito mal. Faz muito mal pro ligamento periodontal, faz muito mal para os dentes que sofrem torques, forças indevidas, que levam a pequenos traumas na raiz, no arredondamento do ápice. Então essa é a primeira situação. Eu não gosto de Byte Turbo. Mas tem o revés dela. O Byte Turbo é extremamente importante para muitos e muitos casos. Tá? E a gente vai poder discutir na dúvida de vocês. Então olha essa foto aqui, por exemplo. Tá? Se vocês avaliarem essa foto, tá? É uma foto muito grande, eu concordo com vocês. Mas é uma foto que mostra que eu estou aumentando com mola o espaço de 2 dentes. E claro, a oclusão divide isso. Ela trava e ao mesmo tempo libera a movimentação. Então, nestes casos que eu estou fazendo essa dinâmica, como óbvio, eu tenho que levantar. Então o Byte Turbo ele é bom, porque ele me traria benefícios, tá? Então tanto aqui, ó, deixa eu mostrar de novo para vocês. Tanto na região aqui, ó, dá para ver nessa região mais alta do dente já está aumentado, né? Tá bem aumentado, na verdade, os dentes com 2 turbos, levantando para poder abrir, para fazer um implante, por exemplo. Então é extremamente importante que nós tenhamos esta correlação. O Byte Turbo, na verdade, o Byte Turbo, voltei, aquele mesmo Byte Turbo que a gente não gosta, que faz muito mal para o periodonto, de maneira transitória, é óbvio, mas é esse mesmo Byte Turbo, ele traz outros benefícios. Por exemplo, nesta foto aqui, eu destravei a mandíbula. Então, olha lá, por que eu não gosto? Eu destravei, rodei para abrir espaço, tirando a oclusão. Nessa foto, por exemplo, eu mostro a segmentação de fazer uma expansão com elástico, que são expansões extremamente importantes para você expandir usando força elástica. Então você coloca 2 arcos, por exemplo, superior ou inferior, tá? Esses 2 arcos, eles vêm com uma pegada muito importante, que é usar uma força de desequilíbrio para descruzá-lo. Então eu vou colocar um Byte Turbo. E nesse momento, gente, quando eu vou colocar o Byte Turbo para descruzar, então se vocês olharem essa foto, na parte superior está cruzada, está para dentro da inferior, ou seja, aí eu tenho que levantar para ele poder ficar livre, tá? Então o que eu sugiro? Que vocês levantem sempre na oclusal inferior. Então levanta que o elástico descruza. Mas aí que está o detalhe, se você vai descruzar no molar inferior, é muita força para o molar. Então você trabalha com 2 molares de cada lado, dividindo esta força. Então, quando a gente fala que o uso da biomecânica para expandir uma situação clínica, por exemplo, que vocês estão vendo aí, o Byte Turbo se torna extremamente importante. Além da técnica expansiva. Cada dente cruzado recebe um elástico. Cada botão vai ser colocado no dente cruzado. Um elástico 316 vai ser colocado para você poder fazer essa dinâmica. Na verdade, gente, por exemplo, isso é importante, tá? Isso é importante. Vocês terem conhecimento que uma mecânica como essa demora de 2 a 4, 5 meses, tá? E aí depois você tira o bracket e coloca um alinhador. Essa é aqui que a gente está flutuando. Por isso que nós estamos lançando em abril o nosso curso de alinhadores e híbridos, que é um curso voltado para confecção e mecânica e tratamento com alinhador e também, não só, mas também com híbrido. Mas, Robert, onde é que eu ganho vantagem com isso? Olha, essa é uma situação. Onde você descruza, tá, com o elástico, mas daí tem que usar o Byte Turbo. Então, gente, isso é texto muitas vezes fora do contexto. Presta atenção, é por isso que eu não gosto do turbo, mas não quer dizer que eu não use. Porque ele é muito importante muitas vezes em muita situação clínica que eu tenho. Por quê? Eu vou abrir o espaço para botar o implante, é importante que você libere a oclusão. Eu vou usar um elástico intermaxilar para descruzar, é importante também que eu faça aí o descruzamento com uma força de elástico. Mas claro, o turbo tem que estar presente. Então, Byte Turbos, normalmente, eles fazem muito mal e muito bem. Poxa, e agora? Usa ou não usa? Gente, inevitavelmente você tem que usar
pelo tempo mais ideal possível. Inevitavelmente, use pelo tempo mais ideal possível. E qual é o tempo mais ideal possível? Até que você consiga resolver a proposta. Por exemplo, neste caso, descruzei, tiro o Byte Turbo. Por exemplo, no outro caso que eu mostrei, abrir espaço para o implante, tiro o Byte Turbo. Porque aí a oclusão assenta e a raiz começa aí também. Então é necessário a função dentro do contexto para você trabalhar. E não pode ser diferente. Quando a gente observa que na dinâmica de ortodontia, o que nós precisamos, tá? Sempre o que nós precisamos é tratar esses problemas dando liberdade. Por exemplo, uma situação de um apinhamento severo. Eu falo isso para todo mundo. Na primeira consulta vai buscar todos os dentes, mas eu também falo, não se esqueça de fazer o levante, porque naquele momento ele vai liberar a musculatura que trava, por exemplo, os elevadores, por exemplo, os apertadores, por exemplo, os músculos da mastigação, por exemplo, o temporal, que é o elevador, por exemplo, o masseter, tá? Que é o músculo da mastigação. Eles vão liberar quando você levanta, para que essa expansão seja alcançada. E como é que você alcança essa expansão? Quanto mais apinhamento, mais o resultado final você tem. Então, gente, buscar essa dinâmica, essa linha de pensamento, buscar solucionar numa única frase se o Byte Turbo é bom ou ruim, não dá. Por que que não dá? Justamente porque nós temos que manter a saúde periodontal, porém eu tenho que muitas vezes destravar essa mordida para poder fazer o descruzamento. Então, apinhamentos tem que usar, classe 2 tem que usar, mordidas cruzadas tem que usar, classe 3 tem que usar. Casos de mordidas abertas, não é nem Byte Turbo, é Byte Block para poder fazer intrusão posterior. Caso de mordida profunda, tem que usar. Então, o que a gente observa? Existe uma fase no tratamento ortodôntico chamada fase inicial, tá? Ou o que nós entendemos que é uma fase extremamente importante, que estão nas 3 primeiras consultas, que vocês têm que usar de um artifício como o Byte Turbo para poder alcançar as mecânicas. Mas quais casos? De novo, eu vou repetir para vocês. Olha, estou falando de casos de mordida cruzada, estou falando de casos de mordida profunda, de mordidas abertas, de apinhamento, de classe 2, de classe 3, de apinhamento severo, de mordidas cruzadas. Gente, inevitavelmente você vai ter que usar. Tá? Mas Glauber, você usa em 100% dos casos? Não, mas em 90%, 95% sim. Tá? Quando é que eu não uso? Um caso de alinhamento, não tem sagital envolvido. E muitas vezes, até tem, tá? Mas não tem interferência na oclusão. Por exemplo, uma mordida aberta toca no segundo molar. Eu não preciso pensar num Byte Turbo, né? Porque já está aberto, não vai tocar os brackets inferiores e já tem uma liberdade de movimento antero-posterior dos dentes. Então, os levantes, que é o tema basicamente, olha só, a frase é muito, olha lá, é por isso que eu não gosto de turbo, mas não quer dizer que eu não use. Por quê? Porque é necessário em muitos e muitos casos. Ela se torna, assim, uma coisa assim, é tão mal, é tão ruim, mas é tão bom ao mesmo tempo. Então esse tipo de conceito faz realmente a diferença para nós, entende? Então, uma das coisas mais importantes no aspecto clínico, quando você vai começar um tratamento ortodôntico, é saber onde colocar esse levante, onde colocar esse Byte Turbo, onde colocar a mecânica que você precisa tratar. Tá? E nada melhor do que isso, nada melhor do que buscar ali no seu tratamento, você aliviar, né? Aliviar a musculatura, ajustar liberdade. Normalmente quando você vai colocar um levante, ou quando você vai levar um Byte Turbo, as pessoas sempre me perguntam se os clientes não reclamam. Reclama, sabe? Às vezes muito, às vezes pouco, depende muito do cliente. Mas se você não explicar para ele o que tem que ser feito, isso acaba sendo muito ruim para a gestão dele. Então é importantíssimo você explicar para ele o porquê que você está fazendo aquele Byte Turbo. Super importante o porquê que você está fazendo aquele Byte Turbo. O que é o levante de oclusão, se quebrar, por que quebrou, se você cimenta, se você coloca ele com esmalte, se você faz cavidade. É muito importante explicar o porquê do Byte Turbo, justamente para alcançar, claro, a simpatia do cliente, a colaboração do cliente e que ele entenda que é uma fase transitória. Então,
Quando eu vou colocar um levante, a primeira situação é explicar para o cliente. E a segunda situação é você dividir o máximo de pontos possível. Por exemplo, eu comecei a fazer autoligado, a gente usava, um, dois pontos só. Um ou dois pontos só, somente isso. Esses um ou dois pontos de levante de oclusão levariam sim a uma boa desoclusão, mas a gente começava a entender muitos efeitos colaterais no molar, muitos efeitos colaterais no incisivo, quando a gente usava nos incisivos, palatina, dos dentes superiores. Então, devagarzinho, eu fui entendendo melhor o plano oclusal nesse aspecto, e hoje eu uso o quanto máximo de bite eu puder, no mínimo 2 de cada lado, justamente para que eu possa, para o meu cliente, possa entender e que ele possa ter conforto, tá? Mas, Glauber, quando é que o bite turbo é um conforto? Muito simples. Muito simples, tá? O que a gente tem que imaginar? Pensem comigo. Pensem comigo, como é, tá? Que um ser humano descansa. Como que ele descansa? Ele descansa com a máxima intercuspiração. O máximo de contato possível. O máximo de contato faz com que o cliente repouse. Um exemplo muito clínico disso, quando o paciente está numa pseudo classe 3, se manipula, ele toca. Mas na hora do fechamento, ele joga para frente para poder tocar mais dentes, para poder descansar. Certo? Então entenda que o máximo contato entre os dentes em oclusão leva o cliente a ficar em repouso. Por isso vem a ideia de cada vez mais colocar mais bite turbo para poder dividir não só a força, mas ter menos efeito colateral e fazer com que o cliente descanse. Então esse ponto é fundamental para você buscar a relação de turbo, tá? Então é mais ou menos esse tipo de conceito, esse tipo de situação que a gente tem que fazer. Esse tipo de situação, portanto, resume de uma maneira geral a frase que é por isso que eu não uso bite turbo, que está no meu IGTV, o vídeo sobre isso, explicando bonitinho parte disso que eu estou falando para vocês. Mas basicamente o que eu tenho que entender é que o bite turbo tem muita coisa ruim acontecendo com ele, e tem pouca coisa boa, e tem muita coisa boa, e tem pouca coisa ruim. Depende o copo. Como é que você olha o copo? Meio cheio ou meio vazio? Tá? Então, Glauber, usar bite turbo é bom? É bom. Glauber, ele é ruim? É ruim. Ele é bom ou ruim? Os dois. Faz bem ou faz mal? Os dois. E aí, usa ou não usa? Bom, aí a resposta é sim, use. Porque o benefício, quando das maloclusões que eu citei, ele é muito bom. Então a ideia é sempre que você coloque primeira mecânica. Hoje no grupo de nossas mentorias, alguém me perguntou, não vou lembrar quem, mas olha, eu vou começar um de gainer. Posso começar só superior? Não. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que imaginar sempre, a primeira coisa é uma mecânica com todos os dentes envolvidos no aparelho. E aí a evolução é muito boa. Então não vai colocar só o superior, é a minha sugestão. Não coloque só no inferior, é a minha sugestão. Por isso, gente, que se torna extremamente importante vocês terem esse tipo de situação. Ok?